Nossa reportagem agora entrevista um magistrado na área trabalhista. Ele irá tirar muitas dúvidas e acrescentar informações importantes, principalmente para empregador e empregado. Eu estive com ele. Então, estou ao lado do Dr. Marcelo Palmer, juiz do trabalho, TRT, terceira região, natural do norte de Minas, mais precisamente da cidade de Pirapora, e ultimamente está exercendo a função de juiz do trabalho aqui em Januária. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre as leis, sobre as normas, tudo relacionado aos direitos do trabalhador, do empregador. E a primeira pergunta, doutor, por que existem, por que são necessárias as leis trabalhistas? Saudações a todos, a Pablo, muito obrigado pela oportunidade. As leis trabalhistas são muito importantes porque não se trata de uma relação entre iguais, né? Elas surgiram na Europa justamente por um contexto de exploração pela ausência de direitos. É a mesma coisa das relações de consumo, uma empresa fornecedora de mercadorias ou de serviços com um consumidor que é uma parte mais fraca e você tem toda a lei do consumidor para protegê-lo. Então, as leis trabalhistas têm o mesmo objetivo. Ainda mais no Brasil, que a gente vem de um contexto que só terminou no século XIX com a abolição da escravatura. A gente, infelizmente, ainda tem um panorama de descumprimento maciço de direitos trabalhistas, uma baixa renda per capita no nosso país. Então, a existência de direitos trabalhistas previstos, inclusive na Constituição Federal, é muito importante. Então, isso, quando o senhor fala, a gente já vai direto que existe o empregador e o empregado, né? Vamos começar pelo empregador. Quais são as principais funções e obrigações para esse empregador? É muito importante ressaltar que o empregador é uma figura muito importante e merece muito respeito, porque ele gera renda e riqueza para o nosso país. E as principais obrigações do empregador são assinar a carteira do seu empregado, né, desde o início do contrato, pagar um salário mínimo legal, respeitar a jornada legal de 8 horas diárias e 44 semanais e, se passar disso, pagar as horas extraordinárias, recolher as contribuições sociais previdenciárias do seu empregado, recolher o fundo de garantia do tempo de serviço na conta vinculada, manter um ambiente de trabalho saudável, seguro, né? Que respeite as condições mínimas, né, de trabalho. Já da parte do empregado, as principais obrigações: ser leal, pontual, assíduo, guardar o segredo da empresa, fazer jus àquilo que recebe dentro da quantidade de horas que deve trabalhar, né? Ele deve agir respeitando a honra e a boa fama do seu empregador, né? Cumprir diligentemente, né? Não ser displicente no trabalho e cumprir todas as ordens e não ser insubordinado ao seu empregador. Nós estamos numa região do norte de Minas, uma região distante dos grandes centros, e aí vem muitas dúvidas com relação ao trabalho doméstico, ao trabalho de campo. O que as leis trabalhistas podem garantir nesse sentido? É muito importante, né, ressaltar, né, que o trabalhador, né, o empregado, ele merece muito o respeito, porque sem os empregados também não se gera riqueza, né? E o empregado doméstico recentemente teve grandes conquistas com a Lei Complementar 150 de 2015, né, que ampliou os direitos do doméstico, né? Os domésticos hoje têm direito à jornada de trabalho, antes não tinha, né? De 2015, adicional noturno, ao FGTS a partir de outubro de 2015, ao acesso ao benefício de seguro-desemprego. E o trabalhador rural, desde 1973, tem uma lei própria, que é a 5.889, que prevê inúmeros direitos, e a Constituição de 88 equiparou esses trabalhadores aos trabalhadores urbanos em direitos, né? Então, são praticamente idênticos, com algumas pouquinhas diferenças, né? Como o adicional noturno do rural, que é um pouquinho maior, que é 25%, e algumas outras poucas especificidades, mas nós temos leis específicas para esses dois. Vamos dar agora um exemplo para aquele que está adquirindo um emprego, mas ainda precisa de ter experiência. É necessário registrar isso, esse período de experiência na carteira? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem alguns mitos com relação ao emprego. Um deles, né, destaco que a experiência não precisa assinar na carteira, precisa sim, né? O contrato de experiência, ele está regulado na Consolidação das Leis do Trabalho e há necessidade de se anotar desde o início da experiência o registro em carteira. O contrato de experiência ele pode durar até 90 dias. Ele pode ser fixado num prazo menor, por exemplo, 45, ser prorrogado uma vez até o limite de 90.
Passou de 90, vira contrato indeterminado. Um outro mito ainda, Pablo, é que o FGTS desconta do salário. Não, o FGTS é um valor a mais que tem que recolher, 8%, né, sobre a remuneração do empregado. Tem que registrar a experiência. Tem que registrar a experiência. Uma outra pergunta, olha, a jornada de trabalho, né? Qual é a jornada de trabalho permitida conforme a lei? Pela Constituição, no inciso 13 do artigo 7º, é até 8 horas diárias e 44 semanais, para um trabalho normal, né? Seja ele urbano ou rural. Bom, passando disso, aí há necessidade de se pagar um adicional de horas extras de no mínimo 50%, se não tiver um acordo ou convenção coletiva, ou então o empregador pode se lançar de algumas questões, como o banco de horas também, né? O regime de compensação que estão descritos no artigo 59 e seguintes da CLT. Ok. Gente, hoje nós estamos conversando aqui com o juiz do trabalho, doutor Marcelo Palma, e a gente tirando algumas dúvidas, buscando mais orientações e conhecimento. E uma pergunta que já acredito que tem muita gente que tem essa dúvida, né? Da diferença entre a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho. Bom, são duas instituições completamente diferentes, né? O Ministério do Trabalho é um órgão do Poder Executivo, né, federal. O Ministério do Trabalho, ele foi recriado recentemente, ele existe há mais de 70 anos, né? E ele tem a função de fomentar e formular políticas públicas de proteção ao emprego, né? Nessa especial relação com a relação de emprego, né? Ele também normatiza principalmente normas e condições de trabalho, com as NRs do Ministério do Trabalho, por exemplo, trabalho em altura, como deve ser, trabalho no campo, quais são as condições, são exemplos básicos, insalubridade, periculosidade, e ele também faz a fiscalização das condições de trabalho em loco, por meio dos seus fiscais do trabalho, por exemplo, participa de resgate de trabalhadores em condições análogas à de escravidão, que é um trabalho muito importante. Já a Justiça do Trabalho é uma outra instituição, pertence ao Poder Judiciário da União. Para que serve a Justiça do Trabalho? É uma instituição muito importante que serve para dirimir os conflitos, de resolver os conflitos entre empregados e empregadores, entre prestadores de serviço e tomadores, que surgem na lida diária, né? Porque a ninguém é dado fazer justiça com as próprias mãos, então tem que se socorrer ao Poder Judiciário. Então, aí é ajuizado um processo trabalhista e vai se verificar com imparcialidade quem tem ou não razão. E em Januário nós temos uma unidade, que é na rua Barão do Rio Branco, número 180, que é a Vara do Trabalho de Januária, órgão do Poder Judiciário. Ok, doutor. Para finalizar, eu queria que o senhor falasse sobre a relação que existe entre o mercado de trabalho formal e a Previdência Social. Isso é muito importante, muita gente não faz esse link. Por quê? O que acontece? A nossa Previdência Social, ela é de índole contributiva. O que significa? Nós temos que contribuir, nós enquanto sociedade, não é só a União que tem que colocar dinheiro lá, é toda a sociedade. E a Previdência Social custeia vários benefícios, né? Como, por exemplo, um auxílio-doença, seja por doença comum, aposentadoria por invalidez comum, ou então em razão de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional, o salário-maternidade, o auxílio-acidente, as aposentadorias das mais variadas espécies, por idade, por tempo de contribuição. E tudo isso é financiado, né? E uma das formas de financiamento é o mercado formal de trabalho. São as contribuições sociais previdenciárias geradas por um vínculo formal de emprego anotado em carteira que gera recolhimentos previdenciários. A informalidade nas relações de trabalho, o que é? Não assinar a carteira do empregado? Vai minando esse sistema. Então, por quê? Porque já não gera os recolhimentos, tanto da parte do empregado como da parte do empregador, e aí vai tornando aquela previdência social, aquele bolo que deve ser repartido para os benefícios, bem menor. Então, a tendência é que com o mercado de trabalho sendo cada vez mais informal, haja um menor recolhimento de contribuições, um menor financiamento e dificuldades para o sustento da nossa Previdência Social nos modos que ela existe hoje. Doutor, eu falei que seria a última pergunta, mas me recordo aqui, o importante quando você até pegar uma fala que o senhor fez nas respostas anteriores, nessa preocupação com relação ao trabalho, ao serviço análogo à escravidão, né? Como é que nós devemos comportar e a Justiça do Trabalho comportar diante disso? E recentemente, né, foi o aniversário, né, da Lei Áurea, né, dia 13 de maio, né, em que
a escravidão ela foi jogada na ilicitude, né? Mas, infelizmente, no Brasil, nós ainda temos, né, condições de trabalho análogas. O que significa? Semelhantes à de escravidão. Seja por restrição mesmo da liberdade de ir e vir do trabalhador, seja pela questão das condições absolutamente degradantes e aviltantes de trabalho, que vão contra a dignidade do trabalhador, jornadas exaustivas ou mesmo servidão por dívida. O cara está lá, né, naquela fazenda ou naquele meio urbano e vai contraindo dívidas com seu empregador e não pode deixar o trabalho. Então, há um combate pesado sobre isso, porque isso nega a dignidade ao trabalhador, né? E, por exemplo, o artigo 149 do Código Penal qualifica como crime, né? Ele tipifica como crime com pena de reclusão de 2 a 8 anos, mais multa, fora as formas qualificadas, né, deste crime, a reduzir um ser humano à condição análoga de escravo, a forma mais vil de trabalho. E a fiscalização do trabalho, o Ministério também Público do Trabalho, eles têm um grupo móvel de fiscalização de combate ao trabalho escravo. Normalmente os auditores comparecem, verificam a situação, se encontram irregularidades, lavram autos de infração, o Ministério Público toma providências judiciais e ajuizam as respectivas ações com destaque para a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, que, ouvindo todas as partes, vai decidir se aquelas condições são ou não análogas à de escravo, né? E também a gente tem, no caso, a gente fala, né, a União Federal, né, que esse ente federado do qual faz parte o Ministério do Trabalho, também tem a lista suja do trabalho escravo, né? Quem é flagrado explorando essa condição de trabalho tem o seu nome inserido nessa lista e tem uma série de complicadores para conseguir financiamentos, etc. E tal. Olha, muito obrigado, doutor Marcelo Palma, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho, terceira região, que nos recebeu, nos acolheu para tirar dúvidas, e a gente espera, doutor, que em breve vamos retornar aqui com mais perguntas que vão vir da população para tirar dúvidas, para esclarecer. Nosso muito obrigado, até a próxima.